Tem o top 10 mistérios do Brasil que me indicaram no chat e eu fiquei curioso, pode ser que seja um vídeo legal. Vamos ver o top 10 antes então, vambora. Uma baleia jubarte encontrada no meio da floresta amazônica. Um menino que desapareceu e deixou em seu quarto diversos escritos criptografados. Uma operação militar brasileira focada em relatos de objetos voadores não identificados. Quais que são os maiores mistérios brasileiros? Será que eles têm uma explicação comprovada? Plausível? Será que até hoje ninguém sabe o que aconteceu de verdade? Meu nome é Antônio Miranda e seja bem-vindo a mais um vídeo. Que honra te ter aqui. Hoje a gente vai falar dos maiores mistérios brasileiros. Eu vou começar aqui dos mais tranquilos, os que têm uma explicação mais concreta, e ir me aprofundando em mistérios que realmente são misteriosos, até chegar em alguns que não tem explicação nenhuma. Foi um trabalho danado de pesquisa, então deixa o seu like, aperta o seu cinto, aquece aquela comidinha ou pega um lanche e vem comigo nessa aventura. 10º lugar, a baleia na Amazônia. Uma baleia jubarte foi encontrada em 2019 no meio da Mata Amazônica. Isso não existe, né? Esse é um dos maiores animais que já existiram no planeta Terra. Mas como é que ele foi parar lá? Não preciso te dizer que não tem baleia jubarte no meio da floresta amazônica, né? Esse aqui é o Mi-26. Ele é o helicóptero que carrega a maior carga que a gente conhece. A carga máxima dele é de 20 mil quilos. Uma baleia jubarte adulta pesa de 25 a 30 mil quilos. Ou seja, nem com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue pegar essa baleia e jogar ela lá no meio da floresta. Não, mas também se um helicóptero tivesse carregando uma baleia pro meio da floresta, com todo respeito, tem que alvejar esse helicóptero, que tem um doente fazendo alguma cagada, entendeu? Essa que é a grande verdade. Já que não é a nossa tecnologia, só pode ser tecnologia alienígena, né? Colocando essa história desse jeito fica realmente estranho. Mas eu tô aqui pra te mostrar o outro lado da história, a feita de fatos. Em 19 de fevereiro de 2019 eu postei esse vídeo aqui. Plena pandemia e eu aprendi a tocar violão. Em 22 de fevereiro, 2 dias depois, um filhote de baleia jubarte, com 1 ano de idade e aproximadamente 8 metros de comprimento, foi encontrado morto em um manguezal na ilha de Marajó. Ele estava a 15 metros da costa e não no meio da Mata Amazônica. Desde o início, a principal hipótese do ocorrido é que ela tinha morrido no mar. Começou a boiar e foi levada por ventos e marés até próximo da ilha de Marajó, onde a gente sabe que ocorre as macromarés. Eu já fui lá em Marajó e além de ser uma das viagens favoritas que eu já fiz na vida, eu lembro que o fato da maré alta e a maré baixa ser tão diferente assim me impactou muito. Pronto, você já tem tudo pra explicar o que aconteceu. Fica óbvio pra todo mundo, né? Porém, alguns veículos de imprensa, que eu não vou citar o nome aqui, usaram umas fotos que passam a impressão que o animal tá no meio de uma mata densa, o que causou muito alarde. Qual a conexão disso com o vídeo que eu te mostrei que eu gravei 2 dias antes? Olha isso. Ambos estão te enganando. Sério, depois dessa pesquisa eu mereço teu like. E bora pro próximo, que é mais difícil ainda de duvidar. 9º lugar, chuva de peixes. Imagina que você tá se protegendo da chuva. De repente, o barulho de diversas colisões mostra que tem alguma coisa errada. Granizo vem na sua cabeça. Mas seu olhar atento e curioso vê que, na real, são peixes vivos. Não, para. Aí já tá avacalhando. Isso aí é impossível, é IA. Peixe vivo chovendo do céu. E se eu te falar que isso realmente aconteceu? Várias fontes e testemunhas relatam que no dia 14 de fevereiro de 2017, pequenas piabas caíram vivas do céu durante um temporal na cidade de Paracatu, em Minas Gerais. Piaba é um peixe bem pequenininho, uns 8 centímetros. Médio, um peixe médio. Médio pra grande. Produção, o peixe duro ou o peixe mole? Isso só rolou por 5 minutos. A primeira publicação oficial só vem em março, mas os indícios são muito fortes. E o que seria isso? Arrebatamento? Tá na Bíblia, não tá? Essa coisa de chover bicho? Pior que não. Eu não sei se essa ideia vem da minha ignorância na Bíblia, mas pra mim tinha alguma coisa de chuva de bicho nas pragas do Egito, uma coisa assim. Até tem trechos que fala de algo parecido, mas chover bicho do céu quando aparece tá falando de infestações ou comida em abundância. Isso de acordo com teólogos respeitados, tá? Não eu. Isso tudo é interpretação, tá? Então fica à vontade pra ter sua própria. Não é uma discussão, não. Mas agora, como a ciência explica isso? Eu falo pra vocês, cara. Às vezes eu tenho uma opinião correta, mas vocês podem ficar à vontade pra ter opiniões erradas e convictas. Tá tudo bem, eu não tô aqui pra discutir, não. Só pra mostrar o lado certo das coisas. A hipótese mais aceita é que um mini tornado passou na represa que tem ali perto e sugou os mini peixes. E uma vez que ele foi pro ar, basta você estar no caminho desse projétil gosmento aí. Isso até parece uma explicação louca, mas zero é, tá? Esse fenômeno se chama tromba d'água, muito bem documentado. Eu sempre chamei de tromba d'água a parada que rola em cachoeira, mas o nome disso é cabeça d'água. Fica para um próximo vídeo. Então, eu também chamava errado. Pra mim era tromba d'água, é cabeça d'água aí, tá vendo? Tá falando errado. Mas olha isso aqui, que doideira. Bizarro, mano. Tá maluco, eu já quase morri numa dessa aqui, tá? Cuidado com o rio.
Aliás, apesar da raridade disso acontecer em Paracatu, tem lugar no mundo que acontece anualmente. A gente tá falando da cidade de Oro, em Honduras. Se chama Lua de Veces. E traduzindo pro português fica: clica em inscrever, brother. Quase todo início de estação chuvosa cai peixe do céu. Resumindo tudo, é verdade. Isso aconteceu e tem uma explicação bem sólida. Agora, é divino? Se você acreditar nisso, o que não é verdade? Cara, moleque, chover peixe é sacanagem. Vocês sabiam disso? Vamos pro próximo. 8º lugar, menino do Acre. No dia 27 de março de 2017, o estudante Bruno de Melo, do Acre, Rio Branco, sumiu. Em seu quarto foram encontradas várias escrituras criptografadas em todo canto, uma estátua do filósofo Giordano Bruno e 14 manuscritos cifrados. Eu lembro de acompanhar as notícias desse caso ao vivo e essas imagens realmente chamavam muita atenção. É um prato cheio para criar diversas teorias, mas o que de fato aconteceu? A mãe do estudante, logo depois do sumiço dele, já registrou o desaparecimento junto com a Polícia Civil do Acre. O caso chamou tanta atenção que até a Interpol foi comunicada para ajudar nas buscas. No dia 31 de maio de 2017, mais ou menos um mês depois dele ter desaparecido, durante o mandato de busca e apreensão na casa de um amigo dele, acharam um contrato. Quase que eu desmaio. Nesse contrato tinha a divisão de lucros da venda de um livro produzido por Bruno, entre ele, seus amigos e seu primo, além da editora. O contrato dizia o seguinte: 61% vai pro Bruninho, 15% pro amigo que ajudou a escrever os manuscritos, 15% pro primo responsável pelo apoio logístico e financeiro, 4% para um outro amigo e 5% para a editora. Um disclaimer aqui que essas porcentagens variam um pouco dependendo da fonte, mas todas estão por aí. Além do contrato, foram encontradas trocas de mensagens entre Bruno e seus amigos falando do projeto e que eles tinham que chamar a atenção nacional. Os textos cifrados já tinham sido elaborados e feitos antes do desaparecimento, além da compra da estátua muito antes, indicando que esse sumiço foi bem planejado. Com esses indícios, a polícia considerou o caso um isolamento voluntário, com o objetivo de marketing, e assim cancelou as buscas. Mas acerca do contrato, que livro é esse que ele estava já dividindo os lucros? Era um livro chamado TAC, Teorias de Absorção de Conhecimento, que foi escrito por Bruno e lançado no dia 20 de julho de 2017, enquanto ele ainda estava desaparecido. O estudante só foi aparecer lá na madrugada do dia 11 de agosto de 2017, descalço, debilitado e desidratado. Ele ficou 137 dias desaparecido e declarou que se desapareceu a si mesmo. Ele chegou ainda a corrigir o próprio livro, com outras coisas que ele aprendeu nessa jornada, e ainda abriu o quarto dele para visitações, que causou alvoroço, tá? Quando ele lançou, o livro chegou a ser um dos mais lidos, um verdadeiro best-seller. Só que aí o papinho que ele se desapareceu a si mesmo por vontade própria começou a rolar solto, e a galera começou a ver que era só uma jogada de marketing e parou de comprar. Hoje em dia, Bruno atua como coach de projeção astral. Ele não se aguentando de rir e quebrou, viado. Esse moleque é bom pra caralho, cara. Oficial. Ele é bom. Marketing parou de comprar. Hoje em dia, Bruno atua como coach de projeção astral. E diz que recebeu orientações no espírito. É? Caralho. A mãe desse Bruno ter dado uma surra nele é loucura. Na minha época, eu vou virar saudosista, né? Pô, se um filho desaparece por conta própria com uma porra dessa, tem que tomar uma surra em casa. Óbvio que ele nega que o desaparecimento dele foi uma jogada de marketing. E é isso, acabou o mistério, não tem mistério nenhum. A mulher aqui com uma ideia idiota. Vamos pro próximo, então. Número 7, Pedra de Ingá. A Pedra do Ingá é uma pedra que contém escritos no mínimo curiosos. O que será que tem por trás desses símbolos? Alguns tentam comparar e vincular esses símbolos com a escrita fenícia ou egípcia. Outros já dizem que alguns símbolos parecem bateria no padre do balão. O meu amigo chamado Agiota do Cacerato, da onde você traçou uma analogia, um caminho possível sobre o que eu falei para que eu agredisse o padre do balão. De verdade, eu tô muito curioso saber o que passou na sua cabeça. Por favor, se você puder trazer pra gente, cara, vai ser de muito valor. Parecem cabeças alienígenas e que seriam registros de uma civilização antiga e avançada. Pra você ver, já falaram de tudo, é só tu escolher a teoria maluca que tu quer acreditar. Mas aqui, irmão, aqui não. Aqui a gente trabalha com fato, com pesquisa, que conspiração não se cria, que se cria inscritos, você clicando e se inscrever no like aqui rapidinho. Vou me inscrever agora. Ele pediu 3 vezes já, eu não inscrevi, vou escrever agora. Desculpa. Deixei o like e me inscrevi. E comentando que lugar do país você tá. Vamos lá. Em 1975, escuta direito, 1975, a Gabriela Martim, pela Universidade Federal de Pernambuco, já estava publicando um artigo intitulado Estudos para a Desmistificação dos Petroglifos Brasileiros, a Pedra Lavrada de Ingá, onde ela combate essas leituras fantasiosas e situa a Pedra de Ingá na pré-história regional. Ou seja, desde 1975,
5, esses malucos já estão espalhando desinformação por aí sobre essa pedra. Por quê? Isso eu não consigo explicar, nem com ciência. Mas qual o consenso científico atual, então? Sustentado por arqueólogos, antropólogos e órgãos de preservação como o IPHAN, é que as inscrições da Pedra do Ingá foram feitas por populações indígenas pré-históricas do Brasil, provavelmente no período pré-colonial, usando técnicas de entalhe de baixo relevo sobre a rocha. O significado real desses símbolos ainda é desconhecido. Então, alienígena? Não. Tem um grupo gigante de vários tipos de cientistas que adorariam ver um erro um no outro para publicar um artigo ainda mais citado. Mas eles tendem a concordar, porque eles usam evidências e não a imaginação. Beleza? Vamos pro próximo, então. 6º lugar, a Pedra da Gávea. Essa é uma pedra que fica aqui na minha cidade, a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Além de ser linda, ela é alvo de várias teorias da conspiração devido aos símbolos que tem na lateral dela. Isso aqui, ó. E adivinha só? Os fenícios atacam novamente. Mano, essa galera tem um tesão em fenício que eu não entendo, leque. Basicamente o que rolou foi que um doidão afirmou que o que tá escrito é Tizur Fonessian Badzir Rab Jetbal, que significa tiro, engraçado ter isso escrito no Rio de Janeiro, Fenícia Badzir, primogênito de Jetbal, sugerindo então que isso é uma assinatura de um rei fenício. Eu fico imaginando um rei fenício acidentalmente chegando aqui no Rio de Janeiro, olhando pra uma pedra e falando, pô, vamos pegar milhares de caras e cunhar gigantesco meu nome ali? O rei fenício era o maior grafiteiro do mundo, meu irmão. Infelizmente, pra galerinha que curte uma teoria da conspiração, isso não aconteceu e é muito bem explicado. Os geólogos afirmam que esses sulcos são feitos por erosão. Tem um bando de sulco nesse tipo de rocha aqui pelo Rio de Janeiro, pelo mesmo tipo de erosão. Particularmente, eu acho isso muito mais bonito, inclusive. Ver que a natureza, durante sua insistência de milhares de anos, fez a sua própria escultura na rocha. Papo reto. Muito melhor que rei fenício falando primogênito dando tiro por aí, irmão. O que eu posso te afirmar é que é um excelente lugar pra pular de asa delta. E nenhuma dessas teorias doidas tem nenhuma evidência concreta de nada. Nenhum estudo sério, nada. Na real, as evidências apontam pro que os geólogos falam. Belezinha? Ih, isso aqui tem formato de like que tu vai deixar. E bora pro próximo. 5º lugar, ET de Varginha. Tá, esse aí eu tenho um carinho no meu peito por ele, tá? Eu adoro de verdade o ET de Varginha. E eu acredito que você já ouviu falar também, né? É um caso enorme, com muita coisa pra falar que nem vai caber nesse vídeo inteiro, tá? Já aviso de antemão. Então, se você quiser que eu faça um vídeo só sobre esse caso, comenta aqui embaixo, claro. Na década de 90... Ué? Nossa, eu não sabia que tava ativa essa linha, não. Ia sem fio. Oi, vó. Virar membro do canal? Você quer que eu peça então pra galera virar membro do canal? Que é uma forma de apoiar e a gente ser um artista independente fazendo vídeo de alta qualidade, vó. Isso mesmo. É isso, são várias categorias e a pessoa pode pagar desde um pãozinho na chapa por mês que já muda completamente a nossa história de criação de conteúdo. Muito bem, meu neto. Incrível, vó, muito obrigado. Eu fico muito feliz com sua ligação. Vou pedir, mas eu acho que a galera não vai dar atenção. É, também te amo, vozinha. Beijo, tá? Tchau. Amém. Na década de 90, esse caso começa com um casal de fazendeiros vendo uma luz caindo do céu num lugar próximo. Isso poderia ser qualquer coisa, provavelmente um avião, sei lá. Mas a partir do que acontece em seguida, muitos acreditam que esse seja o primeiro avistamento do OVNI responsável por essa história. 3 jovens, Liliane e Valquíria Silva, e sua amiga Kátia Andrade, afirmam ter visto uma criatura estranha, marrom, com pele viscosa, cabeça grande, olhos vermelhos e 3 saliências na cabeça. Isso em 20 de janeiro de 1996. Ele foi considerado um extraterreno. Além disso, vários moradores relatam uma alta movimentação de militares ali por aquela região. O que a princípio tem até uma explicação, porque tem uma área militar ali bem próxima e que era utilizada para fazer treinamento. No meio dessa bagunça surgem vários relatos. Uma criatura que foi atropelada e levada para a Unicamp. Outra criatura que foi capturada e levada para um hospital por bombeiros e militares. Ou para a escola de sargento de armas de 3 Corações, bem ali do lado. De novo, para explicar isso tudo com detalhe, eu preciso de um vídeo só sobre isso, tá? Comenta aí. As irmãs Liliane e Valquíria, inclusive, falaram que um homem apareceu na porta da casa delas, 20 horas depois do ocorrido. Pô, mas aí, com todo respeito, mano, se você reparar, a Valquíria tá mais pra lá do que pra cá, pô. 100% ela não tá, não. Olha a cara dela, fotografada. A Valquíria tava sob efeito de alguma coisa, gente. Liliane e Valquíria, inclusive, falaram que um homem apareceu na porta da casa delas, 20 horas depois do ocorrido, oferecendo dinheiro pra elas ficarem caladinhas. Falaram também que esses homens começaram a seguir elas nas ruas e fazer telefonemas pra elas. E depois que elas falaram com a imprensa, a perseguição cessou. O ponto é que tem muito relato, porém não tem nenhuma evidência concreta da existência de um alienígena em Varginha. Alguns dizem que existe uma fita da suposta dissecação desse bicho no hospital. Essa fita foi achada? Obviamente que não. O exército afirmou que as meninas na realidade viram Luiz Antônio de Paula,
ou Mudinho, um homem que tinha transtornos mentais e era conhecido por ficar agachado ali para aquela área mesmo. O avistamento delas foi num terreno baldio, só que elas mesmas afirmaram que conheciam o Mudinho e que não era ele de jeito nenhum. O resultado final é que a cidade de Varginha ficou conhecida por essa história e virou um ponto turístico. Posso até dizer que virou um patrimônio cultural brasileiro. Agora, evidências concretas que esse ET existiu a gente não tem. O que você acha desse caso? Comenta aqui embaixo. Não existiu, então não, bora pô. pro próximo, Eu não ia pra e esse é Varginha. realmente um mistério. A partir de agora não tem explicação científica nenhuma para as coisas que eu vou falar aqui. Número 4, caso Marco Aurélio. Ó, já vou deixar um spoiler que esse é de fato um dos maiores mistérios brasileiros sem solução. No dia 8 de junho de 1985, o escoteiro de 15 anos Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon desapareceu enquanto fazia uma excursão no Pico dos Marins, em Piquete, São Paulo. Depois do sumiço dele, uma das maiores operações de buscas que já aconteceram no Brasil ocorreu. Mano, esse é outro que merece um vídeo inteiro só sobre esse caso. O grupo de escoteiros que estava em expedição com Marco Aurélio tinha mais 3 adolescentes e era acompanhado pelo chefe dos escoteiros, Juan Barnabeu. Durante a expedição, Marco Aurélio foi designado por esse chefe dos escoteiros para ir na frente, marcando com giz o caminho da trilha, para facilitar a volta dos outros escoteiros. Embora não seja uma prática incomum, vale questionar se é uma decisão certa mandar um adolescente de 15 anos sozinho na frente da trilha. Ainda mais dado o nível de dificuldade dessa trilha aí, com pontos perigosos, neblina frequente e mata bem fechada. E por isso, para muitos, essa foi uma decisão imprudente. Isso porque essa seria a última vez que Marco Aurélio seria visto. Até hoje. O grupo não encontrou ele na volta e no dia seguinte a operação de busca começou. Os 3 escoteiros, seus chefes, junto com alguns moradores locais, se reuniram rapidamente e, bom, começaram a procurar. Logo em seguida, a polícia e os bombeiros se juntaram à galera. A busca começou com 30, 40 pessoas logo no início. No terceiro e quarto dia, a gente já tá falando de mais de 300 pessoas procurando, com a ajuda do exército, polícia civil, cães farejadores e helicópteros. Essa força-tarefa ocorreu por semanas, mas só foi encontrado as supostas marcações de giz feitas pelo garoto. Sem achar o menino, o inquérito oficial foi arquivado em 1990. Você acredita que o Marco Aurélio esteja vivo? Eu tenho certeza. Um morto não se esconde na... Em 2021, a busca Um morto não se esconde. Porra. voltou, agora usando drones capazes de identificar ossadas ali no lugar. Novas escavações foram realizadas em 2023. Encontraram um fio de cabelo sem identificação genética. Em julho desse ano, 2025, reabriram de novo as buscas. E até agora a gente não tem notícia nenhuma do paradeiro. Muitas teorias giram em torno de um suposto encobrimento, desde alienígenas até planos conspiratórios entre os próprios escoteiros. Contudo, nenhuma delas conta com evidência empírica ou alguma comprovação até o momento. Em uma investigação jornalística, o Rodrigo Nunes compilou várias entrevistas, apontou incongruências nos relatórios oficiais e trouxe suspeitas sobre falhas na investigação, mas também não chegou em nenhuma conclusão definitiva. Ou seja, até hoje o caso continua um verdadeiro mistério. É um pouco complicado falar sobre isso, que a gente está falando do desaparecimento de um menino. Um pai, uma mãe, uma família inteira estão até hoje sem saber o que aconteceu com o pequeno escoteirinho deles. E isso dói o coração de qualquer um. Eu sei que é uma bad vibe gigante, mas é um mistério brasileiro sem solução. Existe um documentário muito triste que conta a saga desse pai em busca do próprio filho. E uma série documental que destrincha bem a fundo esse tema, caso você tenha tido interesse. Vamos pro próximo então. Número 3, máscara de chumbo. O mistério da máscara de chumbo é uma parada que tá no popular carioca. Em 20 de agosto de 1966, 2 técnicos em eletrônica, o Manuel e o Miguel, foram encontrados no Morro do Vintém, que fica próximo a Niterói, Rio de Janeiro. Os corpos estavam vestidos de ternos, uma capa impermeável e 2 máscaras de chumbo sobre os olhos. Sim, máscara de chumbo igual a dessa foto aqui. Não tinha nenhum sinal de violência ou luta ali no local. Perto deles foi encontrada uma garrafa d'água vazia, um pacote com 2 toalhas úmidas e um caderno com anotações enigmáticas. O caderno dizia o seguinte: 4h30, está no local determinado. 6h30, ingerir as cápsulas após o efeito, proteger metais e aguardar o sinal da máscara. Segundo a investigação da polícia, as vítimas partiram de Campos dos Goitacazes. Isso dia 17 de agosto, com a intenção de comprar materiais. Eles chegaram lá em Niterói por volta das 2h30. Compraram lá capas impermeáveis e água. E a funcionária da loja que vendeu esses itens pra ele disse que Miguel parecia ansioso, olhando pro relógio toda hora. Quem encontrou o corpo foi um rapaz que estava empinando pipa ali perto da região. E quando foram encontrados, eles já estavam num estado bem avançado de decomposição, o que impossibilitou uma autópsia conclusiva, para descobrir se eles tinham vestígios de envenenamento, por exemplo. De acordo com Elcio
Correia Gomes, amigo dos rapazes, eles se retiravam para lugares ermos, onde, depois de um ritual, ingeriam droga, acreditando que com isso seres sobrenaturais habitavam sua mente doentia. E a partir daí, várias teorias se criaram, que esses homens, por exemplo, tinham entrado em contato com extraterrestres, pois alguns moradores viram um disco voador bem no dia da morte deles. Até explicações sobrenaturais envolvendo drogas e contatos com seres espirituais. O ponto é que esse caso foi fechado sem nenhuma conclusão do que de fato aconteceu com esses rapazes. A hipótese mais provável é de um ritual que deu errado ou deu certo, dependendo de onde você está olhando, né? E não é a primeira vez que isso acontece no planeta Terra. Na realidade, esse tipo de ritual é até comum, às vezes em massa, como rolou lá nos Estados Unidos. A galera se reuniu, tomou geral veneno, menos o líder da galera, e aí o cara matou tipo 300 pessoas. Tem um documentário muito pica na Netflix sobre isso. Dito isso, é um mistério sem solução porque falta evidência. Vamos então pro próximo? Vamos. Segundo. Que documentário é esse? Vocês manjam o nome desse caso aí? Que isso, mano? É cada tragédia que eu vou te falar, bicho. Tava na tela? Como se tornar um líder da seita. É isso aí, então, né? Segundo lugar, Noite Oficial dos OVNIs. Amarre-se e sinto que essa história é muito louca. Tudo começa por esse áudio. Tem alguma coisa aqui no setor noreste São José? Um farolzinho, pô, mas eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Nem sobe, nem desce, nem vai pra esquerda, nem pra direita. Tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não. Quem você tá ouvindo é o Sargento Sérgio Mota da Silva, controlador a bordo da Torre de São José dos Campos, na noite de 18 para 19 de maio de 1986. Ele foi o primeiro a ver e relatar o aparecimento de luzes estranhas no céu. Ele conseguia ver a olho nu e no radar essa luz que ele chamava de farolzinho. Ele ainda afirmou que viu no binóculo e conseguia dizer que o objeto era extremamente cintilante e colorido, com luzes de várias cores, mas predominantemente laranja. Tinha um avião próximo ao objeto e ele pediu para esse piloto chegar no objeto e dizer se ele estava ali mesmo. E a gente tem essa gravação aqui. Não é avião? Que isso, cara? São 3 então? Tem mais ainda? O que é isso? Controle, o Mike Bravo Zulu tá pro onda radial 270 de São José, tá perseguindo um objeto aqui, cara. Poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, que desapareceu novamente. Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Cara, e se esse rapaz aí... Não, né? Caralho. Às vezes ele viu e valeu. Não é possível, gente. Porque tem N possibilidades. Tipo assim, às vezes o piloto tava na sacanagem, querendo sacanear os amigos na torre de comando. Pode ser também. E isso vazou e não se confirmou. Às vezes o cara tava bêbado. Às vezes ele viu mesmo e existe. Controle. Oi? Brasília, o cara tá vendo outra direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. É uma festa. Eu perdi a referência visual com eles, mas no tempo que eu... Bêbado pilotando avião? Vixe, cara. Tu acha que não deve ter, não? Ah, eu não boto minha mão no fogo, não, filho. Hoje em dia, piloto automático... pude ver um festival de cores lindo, né? O avião persegue o objeto por um tempo e o controlador avisa São Paulo, mas pouco tempo depois o objeto desaparece da visão e dos radares. E o que acontece depois disso é impressionante. Várias luzes começam a pipocar no céu, mais OVNIs aparecem. O controlador Sargento Sérgio ainda tentou fazer contato com os OVNIs utilizando as luzes de balizamento da pista de pouso. Ele ligava e desligava as luzes, e aparentemente os objetos responderam, se aproximando e se afastando conforme ele ligava e desligava as luzes. Seria essa uma demonstração de comportamento inteligente? O capitão Armindo de Souza Viriato foi um outro personagem bem importante dessa história. Ele perseguiu um OVNI e chegou numa distância de atirar nele. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. Pô, piloto de caça num contato, aí já tô começando a credibilizar de uma outra forma isso aqui, gente. Teve uma perseguição ao OVNI. Caçador passando a rojão é uma termologia que significa que ele estava preparado para atirar, com uma mira travada e uma distância adequada. Mas na hora que ele recebe a autorização de Brasília, o objeto sai voando, numa velocidade muito rápida e se distancia. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. Passando rápido. Comportamento muito estranho. O capitão depois informou em uma entrevista que esses objetos estavam se distanciando numa velocidade de 15 mil km por hora. Os jatos mais rápidos do mundo chegam no máximo a 4 mil km por hora. A gente simplesmente não tem tecnologia suficiente para chegar nessa velocidade com um jato. E tem mais, um objeto com essa velocidade deveria ter deixado um rastro de fogo pela nossa atmosfera, assim como um meteoro caindo deixa. Sem contar o estrondo sônico de um objeto desse acelerando nessa velocidade. E nenhum desses dois efeitos foi observado.
Mesmo que essa máquina existisse, se um humano tivesse dentro dela, a força G desse tipo de aceleração destruiria o humano que tá lá dentro. É por essas e outras que o Homem de Ferro é impossível de ser reproduzido, tá? Mas depois a gente entrou nessa num vídeo. Foda isso, não sabia. Ou seja, era um objeto voador não tripulado ou não humano lá dentro. É super possível que essa velocidade tenha sido superestimada devido a erros nos radares. A gente tá falando... Não, às vezes o piloto do caça tomou fuga, e aí pra não ficar feião perante a rapaziada dele, ele falou, mano, tava numa velocidade impossível, 15 mil km por hora. Mas às vezes não tava não, entendeu? Às vezes tava mais lento, mas ele tomou bola, e aí teve que mentir, pra não ficar feio pra ele, né? Na hora da resenha. Existe esse mundo também. Você dá uma aumentada no que aconteceu pra não ficar, entendeu? Falando de 1986. Em 25 de setembro de 2009, a Força Aérea Brasileira permitiu que a gente visse um relatório confidencial, apoiando a ideia que esses fenômenos refletiam um objeto inteligente e real, devido à sua capacidade de se manter em formação, manter distância das outras aeronaves e, claro, evitar observadores. Todavia, a origem desses objetos nunca foi descoberta. Esse, com certeza, é um dos maiores mistérios brasileiros e por isso que ele ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. E esse caso, particularmente, me pega bastante, tá? É muita gente de patente alta e muita evidência de uma coisa completamente sem explicação. A percepção de uma certa inteligência desses objetos quebra totalmente uma teoria de um fenômeno atmosférico comum. Um raio bola tá cagando se você tá observando ele ou não. Mas também a gente não tem como correr e afirmar que são alienígenas de fato. Por mais que a gente ame essa ideia. De todos os lugares do planeta Terra, eles escolheram ver São José dos Campos. O que você acha dessa história? Comenta aqui embaixo. E vamos agora pro primeiro lugar? Bora! Não, mas também é foda, né? Porque assim, eles têm que escolher um lugar pra chegar. Se eles chegarem em Barcelona, vai falar assim, por que Barcelona e não Paris? Por que Paris e não Nova York? Entendeu? Por que Nova York e não Gramado? Por que Gramado e não Volta Redonda? Por que Volta Redonda e não Belém do Pará? Por que Belém do Pará e não, entendeu? Budapeste? Aí fudeu. Algum lugar tem que chegar. E esse lugar, às vezes, foi São José dos Campos. Primeiro lugar, Operação Não Costa Barros? Ah, porque também o alienígena não é maluco, né? Ele entrar em Costa Barros, ele tá fudido. Tá? Tem que ter um pouco de bom senso, tá ligado? Tem lugares e lugares pra ele chegar junto. Costa Barros ele não vai. Não é maluco? Vai tomar um rajadão, vai ficar seco, filho. É. Operação Prato. Esse é surpreendentemente real, mas antes, um segundinho. Se você tá gostando desse vídeo até aqui, cara, considera se inscrever, por favor. E se você já é inscrito e não sabe como apoiar pra fazer mais vídeos, ter um desses por semana, até 2, é aí que você apoia muito, sendo um membro do canal. Com precinho de pão na chapa por mês, você muda as nossas vidas. Toma. Eu não tô sozinho fazendo esses vídeos. Tem uma galera aqui que vai gritar, upsi! Upsi! Tá vendo? Você apoia a criação de conteúdo independente de ciência e divulgação científica. Já deixei o like e desse o jeitinho que só a gente gosta de fazer. Dito isso, vamos investigar a Operação Prato. A vez que a Força Aérea Brasileira confirmou que viu o OVNI. E tem até foto oficial. A Operação Prato foi uma investigação conduzida pela Força Aérea Brasileira, o FAB, entre 1977 e 1978, em resposta a diversos relatos de objetos voadores não identificados na região de Colares, no Pará, e nos arredores ali. O foco principal envolviam as luzes do chupa-chupa, supostamente causadores de lesões nos moradores locais, como se tivessem sugado o sangue ou a energia dele. A investigação durou cerca de 4 meses, com missões pontuais estendendo-se até o fim de 1978. Ela gerou um conjunto robusto de documentos oficiais. Os dados incluem fotos, croquis, relatórios oficiais da primeira missão, outubro de 77, e registros consolidados num resumo sintético cronológico. A maioria, se não todos desses documentos, estão disponíveis no Arquivo Nacional. Você pode ir lá ler, tá? Uma equipe médica da FAB analisou mulheres que teriam sido atingidas por essas luzes do chupa-chupa e concluíram que os sinais na pele delas não era nem queimadura, num resumo sintético cronológico. A maioria, se não todos desses documentos estão disponíveis no Arquivo Nacional. Você pode ir lá ler, tá? Uma equipe médica da FAB analisou mulheres que teriam sido atingidas por essas luzes do chupa-chupa e concluíram que os sinais na pele delas não era nem queimadura nem radiação, mas sim reações fisiológicas de estresse agudo. Então os casos foram interpretados como fruto de histeria em massa, pânico coletivo, associado ao medo dessas luzes. Tava todo mundo ali falando. Mas afinal, o que eram essas luzes? Será que elas de fato existiram? Sim, elas existiram. Olha que sinistro. Como se não bastassem pessoas diferentes, em locais diferentes, dando relatos coerentes entre si, incluindo policiais e até médicos locais, a própria FAB fotografou e filmou alguma dessas luzes. A menção a mais de 500 fotos e várias horas de gravação pelos militares. Esse caso é um prato feito pra teoria maluca, né, mano? Eu nem culpo essa galera agora. Que realmente não tem explicação até hoje. A própria Força Aérea reconheceu que é um fenômeno não explicado. Mas isso não quer dizer que eles concluíram que eram alienígenas. Tem um gap
gigantesco entre uma coisa e outra. Mas também é o mesmo motivo que muitos ufólogos consideram a Operação Prato como um dos casos mais bem documentados de OVNIs no planeta Terra. Não é só no Brasil, não. Agora, sua opinião. O que era uma luz chupa-chupa? Como você vê um vídeo até aqui e não se inscreve? Qual vai ser o tema do próximo vídeo? Eu sei uma coisa. Eu tô muito feliz de ter sua companhia até aqui. Você não tem Porra, maneiro. Canal legal desse rapaz. Me inscrevi e deixei o like. Agora, esse OVNI aqui... E aí, qual a opinião de vocês? O que vocês me dizem sobre isso aqui? Caso é um Fake prato Neri? feito pra teoria maluca, né, mano? Eu nem culpo essa galera agora. Que realmente não tem explicação até hoje. A própria Leia a legenda do vídeo. Essa é uma reprodução artística da revelação dos negativos. Força Aérea reconheceu que é um fenômeno O original tá ali no canto. não explicado. Mas isso não quer dizer que eles concluíram que eram alienígenas. Tem um gap gigantesco entre uma coisa e outra. Cara, às vezes aconteceu mesmo, galera. Eu não sou contra essa ideia de que existiram OVNIs aí que apareceram OVNIs, não. Eu acredito honestamente que deve ter tido mesmo e a galera não é maluca, não. Não é maluca, pô, nego não é maluco assim, não, pô. Tem muita gente maluca, mas nego não é maluco, não. Mas por que caralho eles viriam pra Terra e pro Brasil? Porque o Brasil é o melhor lugar do mundo, porra. Se tu viajar o mundo inteiro, tu vai perceber que o Brasil é disparado o melhor lugar do mundo. Disparado. Disparado. O alienígena, ele tem a tranquilidade que ele não vai ter um celular furtado. Não vão quebrar o vidro do carro dele pra pegar um negócio. Não vai ser assaltado, entendeu? Tá tranquilo, então ele vai pro Brasil, pô. E vou te falar, ele tá tão à vontade no Brasil que no Brasil ele vira lenda, né? Ídolo, vira camisa de time, monumento na cidade. Então, tipo assim, ele vira uns grandes do clube, tá ligado? No Brasil ele tá em casa. Em teoria, eles chegariam por onde tem menos resistência da atmosfera, mas tem a terra pra pousar. E esse lugar é o Brasil? Aí ficou fora da minha alçada. Bom canal do nosso Antônio Miranda. Me inscrevi, vou ver mais vídeos dele depois. Gostei, gostei.